Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Neemias, capítulo 6. Conspirações contra Neemias. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram mensageiros para me dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque cessaria esta obra para ir ter convosco? E do mesmo modo enviaram mensageiros a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as nações se ouviu, e Gesem diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificais o muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém eu mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus que o enviara, mas esta profecia falou contra mim. Portanto, Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma coisa para me difamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. E acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todas as nações que havia em redor de nós temeram, e sentiram-se humilhados, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles.
porque muitos em Judá eram comprometidos por juramento com ele, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Neemias estabelece guardas. Capítulo 7. Sucedeu que, depois que o muro foi edificado e colocadas as suas portas, foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza em Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os que assistirem ali permanecerem. Feche bem as portas. E ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu turno, e cada um diante da sua casa. E era a cidade espaçosa e grande, porém pouco povo havia dentro dela, pois ainda as casas não estavam edificadas. A genealogia dos que voltaram. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito o seguinte: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos exilados, que transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia, e estes voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós 2.172. Os filhos de Cefatias 372. Os filhos de Ará 652. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgabe, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Rassum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arite, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet Asmavete, 42. Os homens de Quiriate Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Miquimás, 122.
Os homens de Betel e da cidade de Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, 2 filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebna, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Besai, os filhos de Meonim, os filhos de Nefusim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cisera, os filhos de Tama, os filhos de Nessias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Amon, todos os servidores e os filhos do servo de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642, e dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram a mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado pelo seu nome. Estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se apresentasse o sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720, e uma parte dos cabeças dos pais contribuíram para a obra. O Tirsata deu para o tesouro em ouro 1.000 dracmas, 50 bacias e 530
vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais contribuíram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.200 libras. E o que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.000 libras e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os netineus e todo o Israel nas suas cidades. Esdras faz a leitura da lei, capítulo 8, mas o livro é de Neemias. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor Jeová tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os sábios, para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, na presença de homens e mulheres, e de todos que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Também estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava mais alto que todo o povo. Então, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor Jeová, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor Jeová com os rostos em terra. E Jesua, Ibani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Coelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, então declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, o sacerdote Esdras, que era escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor Jeová. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor Jeová é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se pôs a comer, a beber,
a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, isto para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor Jeová ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Assim publicaram e fizeram anunciar por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: vinde ao monte, trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e os trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. E de dia em dia, Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro. Então celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia, o dia da proibição, segundo o rito. O arrependimento do povo, capítulo 9. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. E, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor Jeová, seu Deus, 1/4 parte do dia. Na outra 4ª parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor Jeová, seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, as Abneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então disseram: seja bendito o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. Tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti e fizeste com ele a aliança, de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgaceus,
e confirmaste as tuas palavras, porquanto é justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. E mostraste sinais e prodígios a Faraó, a todos os seus servos e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram. Assim, adquiriste para ti nome como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai desceste, dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos retos, e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes produziste na sua sede. Disseste-lhes que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhes havia de dar. Porém eles e nossos pais se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. E recusaram ouvir-te, não se lembraram das maravilhas que lhes fizeste, endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de fogo nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom Espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca. Água lhes deste na sua sede. De tal modo os sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos e os repartiste em porções. Também lhes destes reinos e povos e os repartiste em porções. Eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom e a terra de Og, rei de Bazã. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas falado a seus pais, que nela entrariam
para a possuírem. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e los entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram e viveram em delícias, pela tua grande bondade. Porém se obstinaram, se rebelaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das suas costas e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Por isso os entregaste na mão dos seus adversários, que os angustiaram. Mas no tempo de sua angústia, clamando a ti, desde os céus tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os libertaram da mão de seus adversários. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Então tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Porém, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. E protestaste contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Viraram o ombro, endureceram a sua cerviz, e não quiseram ouvir. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestaste contra eles pelo teu Espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos. Por isso os entregaste nas mãos dos povos das terras. Mas pela tua grande misericórdia os não destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso e terrível Deus, que guardas a aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até ao dia de hoje. Porém tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente e nós temos agido impiamente. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Porque eles, nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e fértil
que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. Por isso estamos numa grande angústia. E todavia fizemos uma firme aliança e o escrevemos. Selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus.